todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o segundo livro de Samuel, capítulo 20, versículos 1 até o 22. E destacamos o versículo 15, que diz assim: Joabe e os seus homens vieram e cercaram em Abel-Bet-Maca e levantaram contra aquela cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. O tema de hoje é: as escolhas de Deus precisam ser apoiadas por nós. Deus constantemente faz escolhas, e dentre essas escolhas, muitas vezes nós não gostamos. São escolhas que destroem uma vida, destroem um país, destroem isso ou aquilo, e Deus escolhe ou permite certas situações, e nós não sabemos os porquês disso. E por isso, na maioria dos casos, os próprios filhos de Deus também não concordam muito bem com Deus. Mas feliz é aquele que é sábio, aquele que pode falar: não compreendi, não entendi, fui prejudicado, mas Deus está certo e eu não sei o que está acontecendo. No caso de Jó é algo bem semelhante. Houve uma desgraça na vida dele e Deus o permitiu. E ele, sem compreender as coisas, ele ainda disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em todo o tempo da terra e antes de Deus fazer a terra, Deus fez muitas escolhas. Um planejamento ele tinha e fez as escolhas, as suas decisões. E nenhuma delas foi feita sem pensar bastante. Deus não toma decisões como nós muitas vezes tomamos decisões, movidos por paixão ou só por racionalismo. Deus, ele planeja da melhor forma e isso que ele planeja dá certo e realmente é algo bom. Se as nossas decisões particulares, elas já são muito pensadas, imaginem Deus construindo tudo. Deus fazendo o mundo do nada só pela sua palavra, e depois fazendo o homem Adão e sua mulher Eva, e toda a humanidade. Tudo isso exigiu muitos pensamentos do Senhor. Então imagina agora Deus salvando o ser humano que caiu no pecado e conduziu toda a criação ao pecado. E Deus, ele planejou como salvar, e o seu próprio filho era o Salvador, planejado por Deus. Então todos aqueles que creram em Deus e creem em Deus, ou ainda vão crer em Deus, eles são salvos. E tudo isso por um planejamento do Senhor. Também vamos imaginar como Deus planeja a vida de cada um de nós, a nossa vida particular, tudo nos planos de Deus. Aqui em nosso texto aparece algo interessante para se conversar. Deus escolheu o rei Davi, já bem antes aqui desse texto, mas o rei Davi, ele seria o rei até a sua morte. Deus não tinha planos para Davi ser um rei por um tempo. Era o tempo da vida dele. Mas alguns não concordaram com o plano de Deus. No caso de Absalão, por exemplo, o próprio filho dele queria ser rei no lugar do seu pai e queria matar o rei verdadeiro que Deus escolheu. E aqui aparece em nosso texto Seba e tantos outros que queriam o lugar de Davi, e eles não quiseram se submeter à vontade de Deus. E o destino deles foi qual? O destino de todos aqueles que lutam contra Deus. O destino foi a condenação e a morte eterna. Lutar contra Deus não é um bom negócio, não.
Nós, claro que temos coisas que nós não vamos compreender, mas se nós não compreendemos, é melhor ficar calado. E calados podemos falar para o Senhor, então, em oração, que seja feita a sua santa vontade. Deus faz escolhas também ainda entre nós, nossas escolhas particulares da nossa própria vida, como também de autoridades, para que estas autoridades sejam justas. Deus não planeja que uma autoridade seja um bandido. Deus planeja pessoas boas como autoridades. Mas neste mundo, infelizmente, bandidos tomam conta de governos e roubam o povo e matam aqueles que Deus escolheu. Aí nós vamos ver que a justiça de Deus ela vai acontecer. Ela pode tardar para nós, mas ela não falha. E nós não precisamos nos iludir. Deus tem a sua justiça na hora certa. E quanto a nós não vamos apoiar quem é contrário a Deus. Quem é escolhido por Deus, nós apoiamos. Quem é contrário a Deus, nós não apoiamos. Nós temos esse direito, porque Deus vem em primeiro lugar. Deus é acima de tudo e de todos. Nós não temos como falar que Deus é simplesmente um objeto ou alguém para nos apoiar quando nós precisamos de ajuda ou quando nós temos ambições aqui na Terra. Mas aquilo que é correto, nós realmente aprovamos. Por isso, as escolhas de Deus, elas sempre vão ser apoiadas pelos seus filhos. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, neste mundo, muitos governantes corruptos, governantes que tomam o poder, que fazem a injustiça prevalecer, eles precisam urgentemente da Tua justiça. Venha julgar, venha lutar por nós, venha ser o nosso vingador. Nós não queremos vingar pessoas, porque esta não é a parte que nos cabe. Só queremos dar um bom testemunho da nossa fé e fazer o bem, fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. E por amor a Jesus Cristo, nós pedimos que também governantes corruptos se arrependam e peçam o perdão e sigam o caminho da paz. Mas, acima de tudo, queremos te dizer, nós te apoiamos em suas decisões e também concordamos com o Senhor com tudo o que o Senhor faz. Mas ajude-nos a vivermos em paz aqui na terra, com a Tua bênção através de Jesus. Amém.